Assim como qualquer pessoa sabe que Deus existe, mesmo que não o veja. Então, olhando até para a própria natureza, a pessoa já sabe que Deus existe. Parte 2, importância. Então nós vamos ver tópico 1, da vida, tópico 2, não matar, tópico 3, etimologia. Então, tópico 1, da vida. Então vamos ver a importância da vida. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Gênesis 9, 6. Somente Deus, que criou o homem à sua imagem, tem o direito de pôr fim à vida humana. Gênesis 1, 26 e 27. E também Deuteronômio 32, 39. 3 grandes personagens da Bíblia pediram a morte e não foram atendidas: Moisés, Elias e Jonas. É só ver aí Números 11, 15, 1 de Reis 19, 4, Jonas 4, 3. Tudo isso nos mostra que a vida pertence a Deus e não a nós mesmos. Deus sabe a hora em que a vida humana deve cessar. Ele é o soberano de toda a existência. Então veja bem, a vida foi dada por Deus, pertence a Deus e só Deus pode tirá-la. Agora, mesmo que o homem às vezes deseje ficar sem essa vida, quem tem o controle é Deus. O único que pode fazer alguma coisa é Deus. Então o homem não pode tomar a atitude de terminar com a sua vida, a não ser, é claro, que exista o quê? Um sacrifício pelos outros. Então, se há, por exemplo, um motivo, né? Então, um exemplo, se uma granada vai explodir e muitas pessoas vão ser mortas, então uma pessoa corre e pula em cima dessa granada e ele morre só. Então, o que ele fez? Ele fez um sacrifício em favor dos outros. Então aí, tudo bem, é permitido. Agora, não a pessoa desejar a própria morte e tirar a sua própria vida. Ele não tem direito de fazer isso. Então, o suicídio não é permitido porque se torna o quê? Uma morte. E se torna o quê? Um assassinato. A pessoa está assassinando, está tirando uma vida que não pertence a ele, na verdade. Ninguém é dono de si próprio. Foi Deus que deu a nossa vida. Não fomos nós que criamos a vida. Então nós temos exemplos aí na Bíblia de Moisés, de Elias, de Jonas, que pediram a Deus para tirar a vida deles. E Deus não concedeu. Então veja só que Deus é quem controla, Deus é que sabe a hora de morrer, a hora de viver. Ele que tem o direito sobre a vida, a autoridade sobre a vida humana. Tópico 2 aí, não matar. A proibição do 6º mandamento é não assassinar. O verbo hebraico, hatsash, matar, assassinar, destruir, aparece 47 vezes no Antigo Testamento. Em sua maior parte, nos textos legais. Então esse termo, em hebraico, aparece no Antigo Testamento sempre relacionado a leis, a normas. Então é uma ordem dada para que não possa alguém tirar a vida de outra pessoa. Tem a ver com assassinar. Não é apenas não matarás, mas aí é não assassinar, não tirar a vida do outro. A primeira ocorrência é nos 10 mandamentos, Êxodo 20, 13. A tradução mais precisa das palavras lo e tirtisat seria não assassinarás, ou não cometerás assassinato, pois não matarás é uma expressão genérica. O dispositivo mosaico proíbe o homicídio premeditado, o assassinato violento de um inimigo pessoal. Êxodo 21, 12, Levítico 24, 17. O termo refere-se também ao homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar. Deuteronômio 4, 42, Josué capítulo 20, versículo 3. Então veja bem, quando se fala não matarás, é um termo genérico. Não tem o verdadeiro sentido. O sentido verdadeiro aí é não assassinarás. Porque é um crime, é uma desobediência a Deus, é um intento que a pessoa teve de tirar a vida do outro. Então aí não assassinarás. E muitas vezes esse termo vai ter uma conotação também daquele que acabou tirando a vida de outra pessoa sem ele planejar tirar a vida. É a mesma palavra aí que é usada. Então, tanto é assassinato, premeditar e tirar a vida de alguém,
como é assassinato tirar a vida de alguém sem ter planejado fazer isso. Vamos ver tópico 3, etimologia. São raros os termos correspondentes ao verbo hatsash nas línguas cognatas. Só no norte da Arábia foi encontrado o verbo radahá, quebrar em pedaços, estilhaçar. O termo hatsash não é usado na guerra nem na administração da justiça e não aparece no contexto judicial e militar. Parece haver uma única ocorrência em que ele é aplicado a pena de morte, Números 35 e 30. Mas estudos mostram que originalmente a ideia do verbo era de vingança de sangue. Então veja bem, esse verbo, em outras línguas nós não vamos encontrar um verbo semelhante. Nessas línguas que existiam na época aí, nenhuma dessas línguas tinha um verbo que indicasse exatamente, que falasse exatamente isso, não assassinarás. Mais próximo que conseguiram achar, então foi aí no norte da Arábia que se usava uma palavra que poderia significar isso, mas não era exclusivamente isso. Significava quebrar em pedaços, né, estilhaçar, mas não tinha muito aí o significado de não tirar a vida de alguém, não assassinar alguém. Então esse verbo também, ele não é encontrado ligado aí a uma ação judicial, ele não é ligado à guerra. Então veja bem, não é o mesmo usado, porque esse tipo de julgamento, onde a pessoa recebe a pena de morte, então essa morte aí não é julgado como um assassinato. Isso aí já é o quê? Uma vingança de sangue, né? Já é uma pessoa que é morta porque matou outra pessoa, já é diferente. Também na guerra já é uma morte que a pessoa ocasiona, mas que foi devido à situação de guerra. Foi para defender um país, né? Foi aí para defender sua própria vida. Então não é esse mesmo verbo utilizado. Então nós devemos nos lembrar que Deus é quem dá o fôlego da vida. Ele quem assoprou no homem o fôlego da vida, quem deu vida. O corpo estava lá formado, mas não havia vida nesse corpo. Quem assoprou a vida nesse corpo foi Deus. Então veja só que Ele é quem é o autor, é o dono, é o proprietário dessa vida. O homem pode criar o que quiser, mas ele não consegue criar a vida. Quem dá a vida, quem dá a alma é Deus. E se é Deus, então o único que pode tirar isso é Deus. Ele é que é o dono, o proprietário. Parte 3, procedimento jurídico. Tópico 1, significado do homicídio. Tópico 2, homicídio doloso. Tópico 3, homicídio culposo. Vamos ver então o significado do homicídio. O homicídio é o maior crime que um ser humano pode cometer. A proibição do assassinato, apesar de constar dos códigos de leis anteriores ao sistema mosaico, já havia sido estabelecido pelo próprio Criador desde o limiar da raça humana. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 6, bem antes da lei. É contra Deus que o homicida está desferindo o seu golpe ao tirar a vida de alguém, pois a imagem é a representação de uma pessoa ou coisa. Então veja bem que antes da lei ser estabelecida, já havia esse princípio. Deus já havia colocado esse princípio no coração do homem e também Deus já havia dado uma ordem. Então ele já tinha dito, se alguém tirar a vida de alguém, a sua vida pagará pela vida desse alguém. Porque o homem foi feito à imagem de Deus, ou seja, ele possui uma vida que veio de Deus, é Deus quem concedeu essa vida. Veja bem, quando lá no Iraque, por exemplo, pegaram ali e derrubaram a estátua do Saddam Hussein, eles não estavam apenas derrubando ali alguma coisa de pedra e vamos derrubar isso aqui, jogar fora, quebrar e tal. Não. O objetivo era o quê? Era tirar a imagem daquele ditador daquele país.
quando derrubaram os muros de Berlim, será que eles estavam preocupados em apenas abrir um caminho para alguém passar? Não. É porque aquele muro era a imagem do comunismo, da separação. Então veja só, é a imagem, é aquilo que aquilo representa. Então o homem, ele representa Deus. Ele foi criado à imagem de Deus. Quando alguém mata outra pessoa, ele está tirando a imagem de Deus. Ele está tirando uma vida que é Deus que concedeu. Então ele está fazendo alguma coisa contra Deus. Então vamos ver aí no tópico 2, homicídio doloso. Números 35, 16 a 21. Aqui são dadas instruções específicas acerca do procedimento jurídico sobre o homicídio doloso. Se alguém ferir de morte seu próximo com instrumento de ferro, com pedra à mão ou ainda com instrumento de madeira, ou por qualquer outra forma, e a pessoa golpeada morrer, o autor da ação é considerado homicida. O substantivo homicida, rotseach, vem do verbo ratsach e aparece repetidas vezes aqui. Trata-se de homicídio doloso. Então veja bem, se alguém está às vezes discutindo tal, e a pessoa pega uma pedra para atirar no outro, então o homicídio é considerado homicídio doloso. Por quê? Ele se armou para tirar a vida. Então ele tentou contra a vida do outro. Então se alguém vai conversar com alguém, vai fazer uma cobrança, por exemplo, ele vai com a arma na cintura, veja bem, ele foi com a intenção de que, se for preciso, ele vai usar aquilo para matar o outro. Por isso que é chamado doloso. Ele tem a intenção de dolo, de prejuízo, de destruir, de matar, de assassinar. Então sempre, quando a pessoa se arma, então ele está com a